Hoje temos o prazer de receber o artista Paulo Kurazumi, um dos nossos grandes artistas da Whiton Shop, e a gente vai conhecer um pouco mais sobre o trabalho do Paulo. Paulo é muito envolvido com meditação, com yoga, e ele traz tudo isso para a arte dele. Um prazer ter você hoje com a gente. Queremos saber um pouco mais sobre a sua história. Eu sei que você estudou História da Arte na FAP, é isso? Isso, eu estudei História... Bom, primeiro eu fiz graduação em Artes Visuais, né? Tanto bacharelado quanto licenciatura. Fui viver um pouco essa questão de ensinar arte para alunos, crianças, adultos. E aí eu senti no meio desse processo uma necessidade de estudar um pouco mais sobre a História da Arte, que é um campo assim que me ajuda bastante a produzir minhas obras. E eu penso muito essa questão, a minha curiosidade de querer estudar a história da arte foi em relação a saber o passado, assim, o quanto o passado é importante para a gente entender o futuro. E aí eu pensava, eu vou produzir obras, mas o que pode ser, o que pode me influenciar, o que pode ser uma inspiração. Então, assim, eu fui estudar História da Arte e me ajudou bastante a ter um panorama, assim, visual do que os artistas faziam, qual era o interesse. E ali também acabei encontrando artistas que são meus pares, assim, que me inspiram, que eu sempre estou olhando obras, tanto os artistas mais antigos, artistas mais recentes. Então, para mim, isso foi muito importante. E isso você tem alguma arte específica, algum estilo de arte? Ou você gosta de explorar várias opções É variáveis, assim, tem momentos, assim, né? Mas tem alguns artistas que eu gosto muito, assim. Eu gosto muito dos artistas pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial, principalmente os pintores ingleses, né? Então eu gosto muito de Francis Bacon, Lucian Freud, Frank Auerbach, que são artistas que, em si, assim, eles trabalham a figura humana, nem tem muito a ver com o meu trabalho. Só que são artistas que me ajudaram muito a pensar a pintura, a desenvolver a pintura. São artistas que têm bastante livros que eles falam, né? Então, quando eu fui estudar também História da Arte, eu senti um pouco a falta de ver os artistas falarem. Eu via muitos críticos, historiadores. E aí, nesse período mais recente, assim, pós-guerra, os artistas falam mais, né? Eles se põem mais em relação à obra. E para mim foi uma influência muito forte, principalmente um livro do Francis Bacon, que ele tem uma entrevista com David Sylvester, que é um crítico inglês, em que ele fala muito sobre pintura e fala muito para jovens artistas. Então, questões que bloqueiam jovens artistas. E esse livro para mim foi uma grande mudança, porque até então eu desenhava muito, mas não conseguia pintar. E depois que eu li esse livro, ele me desbloqueou, assim, eu comecei a ver meu trabalho mais como pintura e menos como desenho. Então, para mim, foi muito importante. Então, é um artista que me marcou muito, assim, mas é muito variável, assim. Com o tempo, assim, você escolhe outro, você muda, né? Hoje mesmo, assim, eu gosto de uma artista que está muito em alta, que é a Ilma F. Klint, que é uma sueca, que foi descoberta há pouco tempo, que tem uma obra muito vasta a respeito de espiritualidade. É uma artista que eu gosto muito. Tem outros artistas, eu gosto muito da Georgia O'Keeffe. E uma coisa que eu comecei a perceber muito, eu gosto muito de artistas mulheres. É uma coisa assim, eu não sei porquê. Acho que talvez pela questão do feminino, uma maneira de ver o lado mundo. mais emocional, talvez. Talvez. E aí, eu gosto muito dessas artistas também. Então, isso vem influenciando, assim. Mas é muito variável, assim. É muito questão de época, assim. Muita influência internacional. Eu gosto bastante. E você tem um background, né, de oriental. Uhum. E traz muito nas suas obras essa questão da meditação, da yoga. Como tudo isso se une numa obra do Paulo? Então, eu tive, durante esse período da faculdade também, eu comecei a me dedicar a praticar yoga, meditação. E aí eu pratico um determinado tipo de yoga que chama Bhakti Yoga, que Bhakti é traduzido como devoção. Então, ela envolve um estilo de vida. Então, eu sou vegetariano, eu não consumo bebida alcoólica, nem drogas, para justamente você conseguir elevar o estado de consciência durante a meditação. E a minha meditação, muitas pessoas acham que é um estado silencioso, né? Só que essa meditação, na verdade, é você recitar um mesmo mantra por mais ou menos 1h30 ou 2 horas. E aí, essa prática, ela começou a influenciar dentro do meu trabalho. E aí, um dos aspectos que talvez seja o mais obsessivo com o meu trabalho é como que eu registro esse estado
mental, esses sentimentos que eu tenho dentro da pintura, da meditação, e levar isso para a pintura, né? Então eu comecei a perceber o quê? Eu tenho, na meditação, é um corpo etéreo, é um corpo que não existe fisicamente, mas a pintura, ela é uma tela, uma tinta, um pincel, então tem um embate físico. Então como que eu transfiro essas sensações e levo para esse estado físico, né? Então a partir disso meus trabalhos surgem. Então tem essa tensão entre o corpo etéreo e um corpo físico. Então a minha busca é conseguir registrar essas sensações, essas ideias mentais que eu tenho durante a meditação e transformar em imagens. É bem profundo o seu trabalho, né? Quando eu olho para o depósito de memórias, eu vejo... São tantas interpretações possíveis e eu acho que o nome da obra ela é perfeito, né? Porque quando você pensa, você realmente consegue perceber um turbilhão de memórias, de passagens pela sua história, pelo que você passou. Você estava me contando que ela reflete o período realmente que você estava criando, né? Então eu vejo, você traz muita espiritualidade para suas obras. Estaria errada? Não, totalmente correto. Então, acho que é a minha grande busca, assim, eu conseguir transmitir essa sensação espiritual que eu tenho com essa prática e transformar isso em imagens. E eu vejo o meu ato de pintar uma extensão dessa meditação, porque essas pinturas, elas demandam muito tempo, né? Então, por exemplo, essa obra, eu me lembro que eu fiquei 2 meses, eu pintava mais ou menos 12 a 11 horas por dia. Então, por isso que eu falei dessa questão do depósito das memórias, né? São muitas memórias em um curto tempo de elaboração. Então, eu lembro que tinha momentos, assim, que eu não sabia muito bem ao certo se era isso que eu queria. Então, tinha uma incerteza. Aí começou a causar uma tensão pela vibração dessas cores. Então, eu comecei a passar mal em alguns momentos durante a pintura, porque era muita vibração, minha vista embaralhava, eu ficava muito cansado, ficava com dor de cabeça. Ela transmite muita energia, né? A gente consegue sentir realmente essa energia que ela traz. É uma obra riquíssima. 10, 11 horas por dia, por 2 meses. Geralmente eu tenho esse ritmo de trabalho, assim. Geralmente eu trabalho de 10 a 11 horas por dia, mais ou menos. Assim, lógico, no meio eu paro um pouco, observo, né? Não é só o ato de pintar, né? Tem muito esse ato de você parar, você observa, ver... Sentir o que você quer trazer. Ver o que a imagem fala também, né? Porque é um relacionamento, né? A imagem, ela também vai te dizendo o que ela precisa, o que não precisa, né? Então, às vezes, você tem uma ideia pré-concebida, você tem um desejo, né? Você imaginou aquela imagem, só que quando você faz a própria imagem, ela vai tomando vida e ela vai te falando, né? Não é isso, não é aquilo. Então, tem também esse estado de observar, né? Que eu percebo que é muito semelhante da meditação, de você, quando você medita, ter uma auto-observação, né? Então, é semelhante no ato de pintar, essa auto-observação da imagem em si, né? Então, assim, meus trabalhos, variavelmente, ele tem muitas horas de demanda, de trabalho, de observação. E as suas obras as outras obras que eu vi, vocês ainda não tiveram esse privilégio, mas tem novidade do Paulo chegando na Whitehall Shop muito em breve. Você costuma trazer sempre essas cores vibrantes. Ela é proposital ou ela acontece naturalmente? Ou você, quando você vai fazer uma obra, você assim, vou usar essa e essa e essa paleta de cores, ou ela vai nascendo com a obra? É muito espontâneo, assim. É muito curioso. Muitas pessoas me perguntam assim, você deve entender muito de cor. E eu falo, não entendo nada de cor. Por um ato meio de propósito, assim. Eu tenho muito medo de perder a minha espontaneidade e transformar em algo muito lógico, muito racional. Então, esse é muito espontâneo. Às vezes eu começo... É lógico que eu imagino um pouco algumas cores, mas no decorrer foi o que eu falo. Eu começo a sentir a imagem e aí eu começo a perceber de colocar outras cores. Mas é muito curioso que eu estou numa fase que eu quero tentar fazer as cores mais pastéis, mais baixas, mas eu não consigo. Eu sempre ficava fazendo cores muito vibrantes, assim. Até comecei, em umas pinturas mais recentes, a fazer o fundo com cores pastéis, cores mais suaves. Só que quando eu faço a imagem, as transposições de cores acabam ficando todas vibrantes, assim. Então, acho que é uma coisa natural do momento que eu estou, assim. E eu acho que é muito essa sensação de causar essa vibração que eu faço todos os dias, ela
transpor através das imagens, né? Porque eu sinto que essas cores muito fortes, esses contrastes, ele causa uma vibração no olhar, né? Quando você vê, a imagem se mexe, né? Quando você olha para essa obra, o seu olhar não consegue fixar em algum lugar, né? Ele vibra muito através das cores, Você não né? você realmente não consegue olhar, você sempre tá girando, o seu olhar né? tá girando. E eu sei que você tem algumas obras que trazem serpentes. O que elas simbolizam nas suas obras? É muito curioso, assim, as serpentes, eu tinha um trabalho, quando eu era estudante na faculdade, eu fiz uma serpente sem cabeça, um desenho, e eu guardei esse desenho. Aí eu lembro que os desenhos dessa época eu dei para amigos, vendi, e esse eu guardei. E aí um dia eu achei em casa, guardado, e é um desenho que eu tenho na parede do ateliê até hoje. E aí eu comecei a investigar o que seria uma serpente sem cabeça, né? E aí eu descobri nas tradições indígenas, na tradição nórdicas, que é a questão que eles chamam dos Ouroboros, né? Que a serpente sem cabeça, ela é a questão da vida, da eternidade, de um ciclo que se termina e recomeça. E aí dentro da minha tradição que eu sigo, que é essa do Bhakti Yoga, existe uma serpente que ela é chamada Ananta, que Vishnu, que é o Senhor da Criação, ele repousa sobre essa serpente. E aí eu comecei a me inspirar muito nessa questão dessa serpente, que ela, em vez de ter uma cabeça, ela tem várias cabeças, e cada cabeça dela representa um aspecto da criação. Então eu comecei a usar a serpente muito nessa sensação de criação, que é justamente o ato que eu tenho de criar com as imagens, né? Então eu comecei a usá-la como inspiração. Nossa, que interessante. E eu sei que você já participou de exposições e está pintando há algum tempo. Quando você viu, qual momento você se sentiu, vamos dizer, a alma do artista? Que assim, não, eu realmente sou um artista, a arte, ela brota de mim, vamos dizer assim, e eu consigo me expressar e colocar os meus sentimentos. Teve algum momento na sua carreira que você falou assim, sou um artista e eu consigo expressar tudo isso? Um divisor de águas, talvez? Nossa, acho que é uma coisa tão natural para mim, acho que eu tive isso desde criança. É muito curioso, assim, eu lembro quando eu era criança, eu sempre falei para meus pais que eu queria ser artista. E meus pais sempre ficavam olhando com aquela cara de temerosa, meu Deus do céu, artista não, mas eu sempre tive essa certeza, assim, então eu lembro que o meu maior momento de felicidade que eu lembro é quando eu terminei o colégio e eu fui para a faculdade e eu pensei, agora eu só vou estudar sobre arte, eu posso desenhar a hora que eu quiser, eu posso pintar na hora que eu quiser. Então, assim, eu sempre tive isso. É uma coisa assim, às vezes eu falo para minha esposa, por exemplo, nossa, por que eu fui virar artista? É tão complicado, podia ser outra coisa, seria mais fácil. Mas eu vejo que é uma questão muito do meu ser, é a maneira como eu vejo o mundo, como eu relaciono. Eu não consigo me pensar fazendo outra coisa que não seja ser artista. Então, assim, é um chamado muito forte, assim, da minha natureza mesmo, assim, como pessoa, como eu percebo o mundo, como eu relaciono com outras pessoas, como eu relaciono com os objetos do mundo. Então, é muito difícil, assim, para mim, eu acho que eu tenho esse chamado desde criança. E, assim, tudo para mim vira alguma coisa, né? Eu tô conversando com você aqui agora, eu vejo os vasos de flores, eu vejo as cores, ali já para mim, eu já começo a pensar, nossa, aquela cor misturada com aquele verde, aquele rosa, aquele branco. Então, assim, tudo já vira assim, é difícil lidar com o mundo sem pensar enquanto uma visão de artista, assim. Então, é muito natural para mim. Tem alma de artista, já nasceu com a alma de artista. Paulo, a White Shop, ela vem realmente com o intuito de valorizar o artista brasileiro. Eu vejo muito lá fora que os artistas, eles têm história, eles são muito valorizados, a gente consegue perceber a sua história, a sua trajetória. E eu sinto que talvez no Brasil a gente ainda tenha muito a percorrer para chegar nisso. Claro que nós temos alguns artistas consagrados, mas eu acredito que tem muito muito talento perdido. Como que você vê o reconhecimento, talvez, do Brasil em termos de arte? As pessoas elas conseguem entender e captar a sua alma? Você acha que o brasileiro ele consegue já interpretar, como, né, você citou tantos artistas de fora, e é muito comum você ir para a Inglaterra ou qualquer lugar na Europa, eles realmente apreciam arte, eles aprendem
sobre arte. Você acha que a gente está nesse caminho? O Brasil ele está finalmente acordando para isso e valorizando um pouco mais o trabalho do artista brasileiro? Acho que é uma questão difícil ainda. Eu vejo pelo meu próprio meio social, assim, eu tenho muitas pessoas que eu conheço ou que entram em contato comigo que acham que, por exemplo, ser um artista não é só uma profissão, né? Às vezes é muito comum eu falar, eu sou artista. Aí a pessoa fala, não, mas o que realmente você faz? Você faz? Não, eu sou artista mesmo, né? Mas eu acho que é uma questão muito ligada à educação. Mas eu tenho essa visão de que eu acho que a gente tem pouco, a partir da escola, da infância, depois do ensino médio, a gente fala muito pouco sobre arte para os alunos, que são os futuros adultos, né? E aí, quando as pessoas se tornam adultos, elas não têm contato com isso. Eu acho que é um mundo ainda muito exclusivo para poucas pessoas. Eu acho que nos últimos anos o Brasil ele melhorou isso. A gente vê pelas visitações de museus, né? A gente vê pelo menos um museu como o MASP, que tem a maior coleção de pintura europeia na América Latina. A gente vê uma visitação maior, a gente vê um público mais interessado, né? Museus se posicionando melhores também, né? No caso do MASP, a Pinacoteca, em São Paulo. Mas a gente vê ainda que é um eixo muito exclusivo de São Paulo e Rio de Janeiro, né? Principalmente São Paulo ainda, né? Então eu acho que ainda é um meio muito pequeno ainda. E eu acho que para o artista é um grande desafio, assim. É um desafio as pessoas também elas imaginarem que ela pode ter uma obra de arte em casa. Eu acho que esse é um dos maiores desafios. Que a obra está um pouco mais acessível. Exatamente. As pessoas acham que é algo muito inacessível, muito distante, e não é. E tem muitos artistas jovens que têm obras incríveis, a preços muito acessíveis. Mas eu acho que o mercado, ele é um mercado que ele está começando a se expandir também. Que eu acho que era um mercado, se você pensa há 10, 15 anos atrás, ele era muito pequeno, muito exclusivo para galerias com artistas que eram muito caros. E hoje a gente vê também muitas galerias jovens que investem em artistas jovens. A gente vê como a Whiton Shop investindo em artistas jovens, artistas que estão começando. Então a gente vê essas aberturas que não existiam antes, né? Eu lembro, assim, quando eu fui estudar em 2006, quando eu entrei na faculdade, assim, eu acho que tinha 15, 20 galerias no máximo em São Paulo. Hoje eu acho que já tem o triplo. Então, assim, a gente vê o mercado ele se expandindo, se organizando também, né? Então a gente vê, por exemplo, agora teve a SP Art, né? Que é a maior feira de arte da América Latina, né? Então são meandros do mercado que são importantes, né? Mas eu ainda vejo que a gente ainda está engateando no sentido de as pessoas valorizarem a cultura, tanto dos artistas brasileiros, quanto a nossa história enquanto Brasil, né? Eu acho que também a gente é muito distante da nossa história enquanto país, né? A gente tem uma tendência a valorizar muito de fora, porque a gente conhece muito pouco a nossa própria história, né? Muito pouco. Então, acho que falta esse caminhar também, né? A gente entender um pouco e valorizar mais a nossa cultura, as nossas culturas populares, né? Que são tão fortes. E que pessoas que vêm de fora valorizam muito, né? Eu já tive experiências assim, né? Eu já fiz uma residência na Itália. Aí eu lembro que eu era o único artista da América do Sul e o único brasileiro. Assim, às vezes eu ficava um pouco com vergonha, as pessoas sabiam mais as coisas do Brasil do que eu mesmo, assim. Eu ficava, nossa, eu não sei disso, assim, eu nunca... E ali para mim foi um despertar também. Então, essa questão de a gente também entender a nossa própria história, né? Ter um olhar mais generoso para essa história. O Brasil, ele é muito querido lá fora e as pessoas gostam muito da nossa arte. Uhum. O que nós podemos esperar do Paulo? No que o Paulo, assim, está... Não vamos dizer no que ele está trabalhando, porque a gente vai invadir demais, a gente não quer dar esse spoiler, então assim, mas no que o Paulo hoje está se inspirando, no que ele está trabalhando em obras, continua trabalhando em obras grandes, com as mesmas inspirações que a gente já falou aqui, ou você está procurando uma linha nova, não uma linha nova, mas eu digo talvez esteja numa fase diferente? Agora, no momento, assim, eu fiz umas experiências, eu tenho tendência a fazer obras muito grandes, assim, né? E aí, nesse ano, eu pintei umas obras menores, do 40 por 40 centímetros. E aí, nelas surgiu algumas inspirações que eu já tinha há um certo tempo, mas que agora vieram naturalmente, que é a questão do sol. Então, agora, as últimas obras, ando explorando bastante a questão do sol, lendo muito a respeito do sol, em culturas diferentes, mas principalmente para o aspecto mais oriental. E aí, as minhas últimas obras, eu tenho voltado mais para a relação do sol. Então, as últimas pinturas, elas são circulares, então, são formatos quadrado a tela, só que no centro é um círculo.
E aí envolve a serpente, essas formas aspiraladas, mas assim, pensando mais nessa questão do sol, a questão da iluminância, né? E vendo muito que na questão oriental eles têm uma relação muito forte com o sol enquanto sabedoria, enquanto renovação. Então, eu ando pensando muito e pesquisando e pintando sobre essa relação do sol. Que legal. E agora nós vamos falar assim com os leigos. Eu também sou um pouquinho dessa parte. Obra de arte eu gosto de olhar, eu gosto de interpretar, eu gosto de sentir. Mas quando diz respeito a materiais, a tintas, a tela, eu tenho muito ainda a aprender e eu acredito que vocês também. Fala um pouco pra gente do material que você usa, qual o critério que você usa para escolher? Então, a tinta em si é a mesma, né? A tinta acrílica. Só que eu faço uma questão no fundo, antes de começar essas pinturas, eu uso uma tinta bem espessada, assim, que ela deixa a tela quase lisa. Ela vira como se fosse um papel. E por trás dela eu passo um branco que ele tem um branco metalizado. Então ele reflete a luz. Então, talvez também seja por causa disso que as cores vibram muito, por causa desse branco que ele reflete. Então, qualquer cor que eu ponho, ele reflete a cor, né? Então, ele é quase como se fosse um espelho. Quando a luz bate, ela rebate a luz, né? E aí as tintas acrílicas também, eu uso uma específica que ela tem um aspecto bem fosco quando seca, que lembra o guache. Então, é uma tinta que desenvolveram há pouco tempo, que eles chamam de mate, né? Então, quando ela seca, ela tem um aspecto mate bem forte, assim, e que, para mim, assim, dá um aspecto muito de tato, assim, de toque, assim. Eu gosto muito de guache, então ela tem esse aspecto quando seca, assim. Ela cria como se fosse aquela casca, assim, de fosco, assim, uma película, assim. Então, são esses materiais. Entre a linha, você vê que também reflete essa mesma... É o mesmo material do fundo, só que sem estar diluído, assim, né? Mais concentrado. Então, entre uma cor e outra, tem essa linha que ela também reflete. E aí, dependendo do ângulo que você vê, ela vibra de uma maneira diferente. O fundo foi pensado muito espontaneamente, assim. Não teve, assim... Tirando o fundo realmente eu pesquisei um bom tempo, porque eu comecei a perceber que a tela crua, ela tem um relevo e me atrapalhava muito, assim, eu perdia muito tempo fazendo essas formas. E aí eu percebendo que se eu deixasse a tela lisa, seria mais fácil, assim, para fazer os desenhos, a pintura. E eu gosto muito dessa questão da textura do papel, né? Então eu queria tentar recriar isso através da tela. É uma obra lindíssima. Eu tenho certeza que você está olhando aí na tela e está achando maravilhosa, mas pessoalmente é uma obra muito forte, que transmite uma sensação. Eu sempre digo que a obra de arte ela traz alguma sensação, e ela traz uma sensação boa, ao mesmo tempo inquieta. Realmente um depósito de memórias. É como se a gente olhasse e pensasse nas memórias que a gente tem da nossa vida e assim, se eu tivesse que colocar as minhas memórias, seria isso, seria esse turbilhão de emoções, de imagens, de ideias, de lembranças. Eu amo a sua obra, é fantástica, muito obrigada, é um prazer ter a obra do Paulo na White Shop. Está disponível na loja whiteshop.com. Teremos novidades também em breve do Paulo, então não deixe de conferir, porque já você vai encontrar mais e mais obras enigmáticas do Paulo Kurazumi. Paulo, muito obrigado. Eu que agradeço, Paula. Deixem aos seus comentários, se tiverem alguma pergunta para o Paulo, deixa aqui também. Não esqueça de deixar o seu like e nos seguir para conhecer outros artistas.